Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar de conjunções coordenativas. E o que são conjunções coordenativas? Antes de falar dos valores semânticos das conjunções coordenativas, precisamos saber o que são conjunções. Conjunção é o quê? Uma classe de palavra invariável que liga duas orações coordenadas, por isso que o nome é conjunção coordenativa, ou pode ligar também duas palavras com a mesma função sintática. Professor, o que são palavras com a mesma função sintática? Por exemplo, eu digo Ronald e Marcela foram à festa. Eu tenho dois sujeitos. Quem é o sujeito? Ronald e Marcela. Palavras com a mesma função sintática. Estão sendo ligadas por quem? Por uma conjunção coordenativa. Ou posso ligar também duas orações. Ronald foi à festa e dormiu. Dormiu na festa. Então, eu tenho duas ações. Olha aí, orações coordenativas ligadas por quem? Por uma conjunção coordenativa. Então, é importante pontuar sempre. Toda oração coordenada vai ser ligada por uma conjunção coordenativa. Vamos seguir. Exemplo, Leonardo e Caio são amigos. Eu tenho Leonardo, um sujeito, e uma conjunção ali que está dando ideia de adição, Caio, são amigos. Então, eu adicionei um ser e outros são amigos. Percebam que o i tem valor adicional. Outro exemplo, nós o avisamos do erro do projeto, mas ele não nos deu atenção. Percebam que, quando eu digo nós o avisamos do erro do projeto, o verbo avisar é uma oração. Então, eu tenho aí uma oração, diante desse verbo avisar, uma oração, e tenho o verbo dar, que também é uma oração, que foi ligado por quem? Por uma conjunção coordenativa. Olha aqui o mais. Só que essa conjunção coordenativa está dando uma ideia de oposição. Exemplo de novo, recapitulando. No primeiro exemplo, eu tenho Leonardo e Caio. Eu tenho um ser e outro. Eu tenho a conjunção coordenativa ligando palavras com a mesma função sintática, termos com a mesma função sintática. No exemplo 2, eu tenho nós o avisamos do erro do projeto, mas ele não nos deu atenção. Então, eu disse a você isso, mas você não prestou atenção. Então, eu tenho o que aí? Eu tenho uma ideia de oposição, se opondo à ideia da primeira oração coordenada. Então, o porquê oração coordenada, professor? Porque contém conjunções coordenativas. A primeira oração é uma oração coordenada assindética, aqui essa de azul, porque não apresenta conjunção, e a partir da conjunção ali eu tenho coordenada sindética, nesse caso aí com valor semântico de oposição. Ok, vamos seguir. Gente, então nós temos aí a classificação das conjunções coordenativas. Então, elas se classificam da seguinte maneira, são 5 classificações. A primeira delas, aditivas. Quando a gente ouve aditivas, vem a ideia o quê? Adicionar. Adição. Eu estou adicionando, eu estou somando. Quais são as principais conjunções aditivas? E, nem, não só, mas também. Professor, por que é tão importante saber as conjunções coordenativas? Porque são utilizadas, a gente utiliza isso normalmente, diariamente, dentro do processo comunicativo. Então, essa ideia de aprender, por que isso, por que aquilo, é porque a gente vai usar dentro do processo comunicativo. Não teria valor a língua se nós não utilizássemos ela, mas nós utilizamos. Então, vamos lá. Aditivas, valor de adição, soma. E, nem, não só, mas também. Exemplo. O domingo começou. Olha ali uma oração. Começou. O domingo começou. Oração. E as crianças invadiram a praça. Olha o i aí adicionando. O domingo começou, ok, uma informação. Mas o que aconteceu depois? E as crianças invadiram a praça. Eu tenho aí uma conjunção coordenativa, ligando uma oração à outra. No segundo exemplo, ele não só brigou com o gerente, como pediu demissão. Quais foram as duas ações desse ser? Ele brigou, ele não só brigou, como pediu demissão. Perceba que o não só ali, não só
não só uma conjunção. E o como aí também funcionando como conjunção. Só que cuidado que esse como não está dando ideia de comparação, e sim dando ideia de adição, ou seja, acrescentando uma ideia dentro daquilo que já foi falado. Tá bem? Então, duas orações. Para que servem as conjunções? Um dos elementos dela, ligar orações coordenadas. Ok? Recapitulando, aditiva, ideia de soma, principais conjunções e, nem, não só, mas também. Exemplo 1, o domingo começou. Começou uma ação e as crianças invadiram a praça. Exemplo 2, ele não só brigou com o gerente. Olha ali o verbo brigou. O verbo brigar, brigou. Não só, conjunção, como pediu demissão. Duas orações sendo ligadas por uma conjunção coordenativa, nesse caso, de valor semântico, que é o sentido, aditiva. Aí nós temos as adversativas. Gente, preste atenção. As adversativas vão dar ideia de oposição. Ó, eu dei conselho, mas Pedro não atendeu. Percebam que oposição, principais conjunções, mas, contudo, no entanto, porém e entretanto. Uma coisa que acontece muito quando a gente está ouvindo as pessoas conversando na rua, aí vem sempre aquela pessoa. Eu estava assistindo uma live na semana passada e uma pessoa chegou e disse, era um famoso, tá? E falou, mas, contudo, no entanto, entretanto, porém. Ou então, porém, contudo, entretanto, todavia. Não precisa utilizar todas as conjunções dentro do processo comunicativo. Tá? É inadequado, você utiliza uma conjunção só e ela, por sua vez, já fez o efeito ali que você queria dar, a ideia de oposição. Então, as conjunções adversativas, as conjunções coordenativas adversativas servem para dar o valor semântico de oposição dentro da ideia comunicativa. Exemplo, nós o avisamos do projeto, mas ele não nos deu atenção. O que foi que o outro fez? Não deu atenção ao erro que já tinha sido avisado. Então, uma ideia contrária à oração anterior. Nós o avisamos. Quem é o verbo aqui? Quem é o verbo? O avisamos. Mas apresentando uma ideia contrária, à oração inicial. Então, esse mais aí é uma oposição. Segundo exemplo, os alunos se esforçaram muito. No entanto, aprenderam pouco. Ó, me esforcei muito, muito, muito mesmo. No entanto, aprendi pouco. Uma ideia contrária ao ato de eu ter me esforçado muito. A mesma coisa acontece ali. O mais, ele não nos deu atenção, é uma ideia contrária ao fato de o erro do projeto ter sido avisado. Alguma dúvida? Deixa os comentários, deixa o like, tá bem, gente? Vamos seguir. Aí nos deparamos com as alternativas. As alternativas indicam a ideia de quê? Alternância. Ou isso, ou aquilo. Ou você fica, ou vai. Ou entra, ou sai. Ou quer pão, ou quer iogurte. Percebam, escolha. Eu dou uma opção, uma ideia de escolha, valor semântico de escolha. Exemplo, ou você participa mais das aulas, ou sairá da escola. A mãe chegou para o filho e disse, ó, ou você participa mais das aulas, ou sairá da escola. E o filho prontamente faz o quê? Escolhe. Eu participo ou não? O exemplo 2. O feriado foi chatíssimo. Ora chovia, ora fazia sol. Ó, gente, ou isso ou aquilo. É escolha, é alternância. São as conjunções coordenativas alternativas. Quem vai assistir daqui a pouquinho a outra aula, a aula de orações coordenadas, vai perceber que o valor semântico das orações coordenadas se deve às conjunções coordenativas. Gente, dúvidas você pode ir deixando aí nos comentários, tá bem? Enfim, vamos seguir. Aí nos deparamos com as conclusivas. Como o próprio nome já disse, conclusivas indica o quê? Conclusão. Principais conjunções, logo, portanto, por isso. Exemplo. As férias chegaram. Por isso, os professores estão felizes. Gente, a gente fica feliz mesmo quando as férias chegam. Mas tenham certeza, não é porque a gente para de trabalhar, não é porque a gente para
para fortalecer para o ano seguinte. Então, as férias chegaram, por isso os professores estão felizes. Percebam que o por isso apresenta uma conclusão. Então, a conjunção conclusiva, a conjunção coordenativa conclusiva tem a função de ligar também uma oração coordenada à outra, só que apresenta aí um valor semântico de conclusão. Exemplo. Percebam aqui o verbo chegar. Chegar, verbo. Por isso, conjunção conclusiva, ligando aí a outra oração demarcada pelo verbo estão. Segundo exemplo, eles são ricos, não precisam, portanto, de nenhuma ajuda. Percebam aí que o portanto demarca uma conjunção conclusiva dentro de uma oração coordenada conclusiva. Lembrando sempre, o valor semântico das orações coordenadas é demarcado por uma conjunção coordenativa. Ok? E para finalizar, as explicativas indicam a ideia de quê? Explicação. Professor, a gente usa essas conjunções, nós usamos essas conjunções no dia a dia? Sim, sempre. Preciso saber o nome de todas? Você precisa reconhecer. É uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos. Nós precisamos reconhecer, decorar. Não é por aí. É reconhecer o que eu estou usando dentro do processo comunicativo. Então, vamos lá. Explicativas servem para quê? Justificar, explicar. Principais conjunções, porque, que, pois. Exemplo. Empresta-me teu carro, porque preciso sair com meu crush. Então, aí o termo que vocês usam muito, crush. Empresta-me teu carro, porque eu preciso sair com o meu crush. Olha aí, ó, explicação, justificando. O pai de vocês chega para vocês, qual foi sua nota? Pai, tirei nota baixa, porque não estudei. Explicando, justificando. Não façam barulho, que Jasmine quer dormir. Jasmine, gente, é o nome do meu gato. Não façam barulho, que ele quer dormir. Então percebam que aí eu estou justificando, explicando. Qual é a conjunção que está demarcando aí? Esse de vermelho aqui, ó, pintei aqui. São as conjunções coordenativas explicativas. São usadas sempre para explicar ou justificar algo. Ok, gente? Então vamos recapitular. Cuidado com a conjunção coordenativa pois. Isso aí é um cuidado que vocês devem ter. Por quê? Quando o pois vier antes do verbo, a oração é explicativa. Exemplo, estude muito, pois será necessário. Estude muito, pois será necessário. Eu estou explicando por que você deve estudar muito. Mas aí, quando ela vier após o verbo, gente, ela é conclusiva. Estude muito, será, pois, necessário. Estude muito, será, pois, necessário. Eu tenho aí uma conclusiva e antes eu tenho uma explicativa. Professor, qual a diferença? Quando estiver antecedendo o verbo, explicativa. Quando estiver após o verbo, ela é conclusiva. Ok, gente? E é isso aqui. Só relembrando, é hora sempre de relembrar, porque a vida é uma festa. Concentrem-se, estudem. Gente, deixa o like, compartilha, comenta, tira dúvida, tá bem? Relembrando, então nós temos as conjunções coordenativas aditivas, que adiciona. Adversativas, se opõem, ideias contrárias. Alternativas, alternância. Conclusivas, conclusão. Explicativa, explicação. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da aula. Deixem comentários, compartilhem, deixem o like, tá bem? Um abraço. Gente, tá tudo muito no início e a gente vai se adaptando, mas tenho certeza que é feito com muito carinho, muito amor, tá bem? Fiquem bem, fiquem na paz e a vida é uma festa, gente. Beijo, beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.